Resumo sobre estágios da receita e da despesa para a ICMBio. Estágios da receita pública. A receita pública percorre estágios fundamentais para assegurar sua arrecadação e legalidade, garantindo que os recursos sejam disponibilizados para o funcionamento do Estado. Previsão. Etapa inicial em que se estima os recursos que serão arrecadados durante o exercício financeiro. Essa previsão é incluída na Lei Orçamentária Anual, LOA, e serve como base para o planejamento. Lançamento. Consiste na identificação dos contribuintes e na formalização dos valores devidos ao Estado. É um ato administrativo que oficializa a cobrança das receitas. Arrecadação é o recebimento efetivo dos valores devidos pelos agentes financeiros autorizados, como bancos e instituições arrecadadoras. Recolhimento refere-se à transferência dos valores arrecadados para a conta única do Tesouro Nacional, garantindo que os recursos sejam geridos conforme a legislação. Estágios da despesa pública. A despesa pública segue etapas detalhadas para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e o cumprimento das normas legais. Fixação. Estabelece os limites de despesa na LOA, com base nas prioridades definidas no planejamento governamental. Empenho. Representa a reserva de recursos orçamentários para atender a uma obrigação contratada. Garante que há disponibilidade financeira para executar a despesa. Liquidação. Verifica o direito adquirido pelo credor com base na comprovação da entrega do bem ou da prestação do serviço. Pagamento. Refere-se à quitação da obrigação financeira, transferindo os valores devidos ao credor. Princípios que regem os estágios da receita e da despesa. Os estágios da receita e da despesa são fundamentados nos princípios da legalidade, eficiência, publicidade e transparência. Esses princípios asseguram que os recursos públicos sejam arrecadados e aplicados de forma ética, eficaz e em conformidade com a legislação. Importância dos estágios. Os estágios da receita e da despesa são fundamentais para garantir uma gestão fiscal responsável. Eles permitem o controle sobre a arrecadação e a aplicação dos recursos públicos, assegurando que os recursos sejam utilizados para atender às demandas da sociedade e cumprir as funções do Estado. Questões 20 em 10 sobre estágios da receita e da despesa. Questão 1. A previsão da receita pública é incluída na Lei Orçamentária Anual, LOA, para estimar os recursos que serão arrecadados. Resposta: certo. Comentário: a previsão é essencial para o planejamento orçamentário do exercício financeiro. Questão 2. O lançamento da receita pública ocorre após a arrecadação dos valores. Resposta: errado. Comentário: o lançamento precede a arrecadação, identificando os contribuintes e os valores devidos. Questão 3. A arrecadação é o momento em que os valores previstos na receita pública são recebidos pelos agentes financeiros autorizados. Resposta: certo. Comentário: a arrecadação é uma etapa essencial para a entrada efetiva de recursos nos cofres públicos. Questão 4. O recolhimento da receita pública ocorre antes da etapa de arrecadação. Resposta: errado. Comentário: o recolhimento ocorre após a arrecadação, quando os valores são transferidos para a conta única do Tesouro. Questão 5. A fixação das despesas é realizada durante a execução orçamentária. Resposta: errado. Comentário: a fixação das despesas ocorre na etapa de planejamento e é incluída na LOA. Questão 6. O empenho é a reserva de recursos para atender a uma obrigação contratada. Resposta: certo. Comentário: ele garante que há orçamento disponível para honrar compromissos. Questão 7. A liquidação da despesa ocorre quando o serviço ou bem é entregue e o direito do credor é reconhecido. Resposta: certo. Comentário: a liquidação verifica a regularidade da despesa antes do pagamento. Questão 8. O pagamento da despesa pública é a última etapa do ciclo de execução. Resposta: certo. Comentário: o pagamento representa a quitação da obrigação financeira do Estado. Questão 9. A arrecadação da receita pública é facultativa e pode ocorrer fora do planejamento previsto na LOA. Resposta: errado. Comentário: a arrecadação segue o planejamento definido na LOA. Questão 10. A previsão da receita pública pode ser alterada durante o exercício financeiro. Resposta: certo. Comentário: alterações podem ocorrer, mas devem ser devidamente justificadas e aprovadas. Questão 11.
A fixação das despesas públicas define os limites de gastos de acordo com as prioridades governamentais. Resposta: certo. Comentário: essa etapa é fundamental para o planejamento e controle orçamentário. Questão 12. O recolhimento da receita pública destina-se a manter os recursos em contas descentralizadas. Resposta: errado. Comentário: os valores são transferidos para a conta única do Tesouro Nacional. Questão 13. O pagamento da despesa pública pode ser realizado antes da liquidação. Resposta: errado. Comentário: o pagamento só ocorre após a liquidação, que verifica o cumprimento da obrigação. Questão 14. O lançamento é um ato administrativo que identifica os valores devidos ao Estado. Resposta: certo. Comentário: essa etapa formaliza a cobrança das receitas públicas. Questão 15. A liquidação verifica se os serviços ou bens adquiridos foram entregues conforme o contrato. Resposta: certo. Comentário: a liquidação é uma etapa crucial para garantir a regularidade do gasto público. Questão 16. O recolhimento é opcional e ocorre somente em casos de grandes receitas. Resposta: errado. Comentário: o recolhimento é obrigatório para todas as receitas arrecadadas. Questão 17. O empenho garante que a despesa será realizada dentro do limite orçamentário disponível. Resposta: certo. Comentário: ele evita compromissos financeiros superiores ao orçamento disponível. Questão 18. A previsão de receita pública não precisa ser incluída na LOA. Resposta: errado. Comentário: a previsão é um requisito obrigatório no planejamento orçamentário. Questão 19. A liquidação pode ser dispensada em casos de urgência na execução da despesa pública. Resposta: errado. Comentário: a liquidação é obrigatória para verificar a regularidade da despesa. Questão 20. A transparência e a eficiência são princípios fundamentais nos estágios da receita e da despesa pública. Resposta: certo. Comentário: esses princípios garantem o uso responsável e ético dos recursos públicos.